Aí, sejam bem-vindos, então, de novo, né? Essa é a nossa primeira aula do curso IT Essentials da Cisco, o capítulo 1, que fala sobre introdução ao hardware do computador pessoal. O que a gente vai ver nesse capítulo? Computadores pessoais, personal computers, explicar como manter os componentes de um computador pessoal seguro, explicar quais são os componentes de um computador, explicar um pouquinho da segurança elétrica, componentes de um computador, quais são os recursos e as funções de cada componente de um computador, descrever os gabinetes e fontes de energia. Aqui tem, vocês vão ver que acontece um pouco, às vezes, no meio desse material, tá? De tá uma frase sem traduzir. Quando eu vejo isso, eu edito e salvo correto, mas algumas acaba sempre passando, tá? Escrever placa-mãe, processador, tipo de memória, cartões de adaptadores, né, e slots de expansão, unidades de disco rígido, discos SSD, dispositivos de armazenamento óptico, portas, cabos, adaptadores, dispositivos de entrada, dispositivos de saída, e ver um pouquinho sobre a desmontagem de um computador. Tá? Ele tem um vídeo explicando isso. Eu tenho mais 2 vídeos bons no YouTube sobre isso, eu vou passar para vocês. E depois essa parte aqui, quando a gente voltar presencialmente, a gente vai para o laboratório de manutenção e faz daí todo mundo desmontar um pouquinho, montar alguma coisa e tal, para ver as coisas funcionando na prática. Para alguns levarem um choquinho aí, e aí a gente faz isso lá no laboratório. Tá? E vocês vão notar que esse capítulo, pessoal, ele é bem amplo, ele abrange vários componentes diferentes, várias funções diferentes, mas a ideia é, primeiro ele vai mostrar cada um dos componentes de uma forma bem rasa. Então, ele vai mostrar uma fonte, uma placa-mãe de uma forma bem, né, bem direto ao ponto. Depois nós vamos ter outros capítulos falando sobre a manutenção de vários desses componentes, sobre a detecção de erros, né, sobre testes. Então, depois a gente vai ver alguns desses componentes de maneira mais aprofundada. Beleza? Então, aí a gente começa com o PC, Personal Computer. Lá no material de vocês, vocês vão ter um vídeo explicando os componentes que fazem o computador. Dispositivos de entrada, dispositivos de saída, componentes internos. Tá? Obrigado. Componentes internos. Então, depois vocês podem dar uma olhadinha nisso lá. Aqui, pessoal, eu deixei até um slide em branco para a gente poder desenhar um pouquinho. Basicamente, quando a gente pensa num computador, tá? A gente tem uma arquitetura que é basicamente aquela que foi criada por John von Neumann lá, quando ele criou as máquinas dele. Tá? Hoje o que nós temos é um processador. Deixa eu ver se tem a opção escrever ali. Não, não tem. Um processador, eu já expliquei para vocês que o processador não é o gabinete. O gabinete é só uma caixinha metálica, então não confundam. Tá? Já expliquei para vocês que cada vez que alguém chama um gabinete de CPU, um gatinho morre, então pensem nos gatinhos aí. Tá? Esse processador fica no centro lógico do computador. Tá? É ele que comanda, é ele que intermedia tudo que ocorre dentro do computador. Em volta desse processador, nós temos a memória primária e a memória secundária. Tá? Então, nós vamos ter aí memória primária. Nem esquentem, tá? Que a minha letra no quadro é quase tão boa quanto essa que eu desenho aqui. Memória primária e memória secundária. Tá?
A memória primária se comunica com o processador se comunica com a memória primária e vice-versa. Tá? Então, o que é a memória primária? A memória primária ela é composta pela memória RAM, pela memória cache. Basicamente, o que compõe a memória primária dentro de um computador. É nela que devem estar todas as coisas, todos os dados, todas as instruções que o computador vai executar. Então, se o computador vai executar um programa qualquer, você dá 2 cliques ali para abrir um navegador de internet. Esse navegador de internet está guardado na memória secundária, que é a memória de armazenamento. Tá? Então, está guardado lá no teu HD da tua máquina. Quando você clica para abrir esse navegador, o processador vai mandar o HD fazer essa leitura e vai armazenar esses dados lá na memória primária. Aí, quando ele está na memória primária, sim, esse navegador, esse editor de texto, esse jogo, qualquer coisa que você manda abrir. Quando ele está na memória primária, ele está pronto para ser executado. E aí sim, o processador vai fazer as leituras e vai executar as instruções desse programa. Tá? Então, memória primária, memória secundária, trabalham em conjunto, mas tudo que vai ser executado tem que estar aqui. Só que essa memória, quando você desliga o computador, ela some. Você perde tudo cada vez que o computador é desligado. Por quê? Porque aqui ficam as coisas enquanto o computador está executando. Então, se ele vai desligar, ele não vai executar nada. Não faz sentido guardar. Então, tudo que está aqui é perdido quando é desligado. Aqui, no outro, na memória secundária, justamente é a memória de armazenamento de longo prazo. HDs, SSDs, cartões de memória, pendrive, CD-ROM, disquete, todos esses materiais de armazenamento ficam aqui. Aqui ele fica armazenado mesmo quando o computador está desligado. Não se perde, tá? A memória primária é bem mais rápida do que a memória secundária. A memória secundária é bem maior do que a memória primária. Tá? Então, aqui é mais rápido, mas menor. Aqui é mais lento, mas maior. Tá? Então, você consegue ter, hoje, em computadores muito bons, 16 GB de memória RAM. 32 no máximo. Tá? Já a memória secundária, você com facilidade tenha computadores com 1 tera, que é 1024 GB. Então, é bem maior. Mas a velocidade deles também é bem diferente. Tá? E aí, além da memória primária e da memória secundária, nós também temos, para formar aí esse computador, nós também temos os dispositivos de entrada e os dispositivos de saída. Tá? Então, eu vou ter os dispositivos de entrada e os dispositivos de saída, que vão se comunicar com o processador vai se comunicar com eles. Tá? Dispositivos de entrada, teclado, mouse, microfone, câmera câmera, webcam, leitor de digitais, o que for. Tudo isso aí são dispositivos de entrada, scanner, qualquer coisa que leve informações para dentro do computador, ele é categorizado como um dispositivo de entrada, tá? Já os dispositivos de saída são aqueles que levam informações do computador para o mundo externo. Então, a tua impressora, a tua caixinha de som, algum LED que o computador tenha, são vários exemplos de dispositivos de saída, beleza? Tudo isso aqui, a gente pode fazer um pequeno tracejado aqui e dizer que tudo isso aqui está ligado de uma forma ou de outra
dentro do que a gente conhece como placa mãe, tá? E aí, no físico, no presencial, eu tenho vários exemplos de cada de placas-mãe, de processador, de dispositivos de entrada, de memória primária, de memória secundária, para vocês pegarem na mão e saberem dizer depois. Porque aqui, putz, pintado de verde, pintado de azul para dar diferença, mas e o que, que é um HD? O que, que é um SSD? O que, que é uma memória? O que, que é um pente de memória? Então, isso vocês vão aprender na prática depois, quando a gente retornar. Tá? Se a gente, né, tiver terminado esse curso já quando a gente retornar, o que provavelmente não aconteça, mas, enfim, aí eu retorno e trabalho com vocês isso no presencial também. Beleza? E aí nós temos segurança elétrica, que é algo que não só para os computadores é extremamente importante, mas também é extremamente importante para os computadores, para garantir o bom funcionamento deles e evitar problemas, falhas, quedas, enfim. Tá? Então, todos os dispositivos eletrônicos apresentam algum requisito de energia, de um jeito ou de outro. Ele utiliza energia e, enquanto utiliza energia, ele precisa de alguns cuidados para continuar funcionando bem. Tá? Adaptadores AC, adaptadores de tomada, são fabricados para laptops específicos. Então, isso é um dos detalhes de segurança elétrica que a gente precisa saber. Estragou o cabo do meu laptop, né? Eles costumam chamar de laptop, do meu notebook, que é um positivo, estragou o cabinho. Posso pegar esse cabo da Dell e usar? Posso pegar essa fonte da Dell e ligar? O conector é o mesmo. Puxa, mas tem uma grande chance de ser um pouquinho diferente a questão da eletricidade, da energia, né? Quantidade, a tensão que esse adaptador utiliza. Então, pode ser que você vá ligar assim e isso crie problemas no computador. Tá? Então, vicia a bateria, estraga a bateria, queima alguma peça. Então, isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. Algumas peças de impressora, como fontes de alimentação, contêm alta voltagem. Os monitores antigos também, aqueles de tubão, eles mantêm, inclusive, altas voltagens por muito tempo depois de desligado. Então, por isso que a gente evita jogar eles em qualquer lugar, evita mexer quando, né, foi jogado, sei lá, para algum lugar de reciclagem e tal. Então é importante ler o manual da impressora ou do monitor e saber os locais desses componentes de alta tensão. Fora isso, pessoal, são várias. É isso, ainda ele fala sobre eletricidade estática. Descarga eletrostática pode ocorrer quando tem algum tipo de acúmulo de eletricidade estática em algum lugar, né? Em algum dispositivo, em algum cabo ou em alguma pessoa. Quando ele entra em contato com uma peça, por exemplo, que tem uma outra carga, uma carga diferente. Tá? A gente chama, é isso aqui que ocorre. Ó. Aparece uma pequena faísquinha que ocorre quando há uma descarga de energia de um lugar para o outro. Tá? Para nós, isso faz subir o cabelo, arrepiar os pelos do braço, enfim, né? Grudar papel na mão. Tem várias coisas que ocorrem quando a gente está carregado eletrostaticamente. Para o computador, isso é extremamente arriscado, porque ó, o cara chegou com uma pontinha de ferro perto, não, nem encostou e houve uma descarga. Dependendo da potência dessa descarga, pode ser que estrague alguma peça, pode ser que alguma coisa seja queimada ou corrompida no teu computador. Então, a gente deve evitar utilizar computadores sem fazer uma descarga eletrostática antes. Então, no caso dos computadores, a gente costuma encostar a mão em algum lugar do gabinete, né, em alguma parte do gabinete que seja metálica e não pintada. Atrás do gabinete, ou se o gabinete já está aberto no metal dele.
segura por alguns segundos e pronto. Isso já ajuda a descarregar, porque os gabinetes, eles são aterrados, né? Então, ou deveriam ser. Então, ele tem uma capacidade de fazer essa descarga eletrostática. Tá? As descargas eletrostáticas podem causar danos a equipamentos do computador se não forem descarregadas corretamente. Pelo menos 3.000 volts de eletricidade estática precisam ser acumulados até que a pessoa sinta a eletricidade estática. Então, quando você sente que tá, né, que arrepiou os pelos do braço, por exemplo, você tem uma carga eletrostática extremamente grande, suficiente para queimar muitas peças do computador. Então, é por isso que a gente não pode encostar nele direto, abrir e meter a mão. Tá? Siga essas recomendações para ajudar a prevenir descargas eletrostáticas. Mantenha todos os componentes que você não está utilizando em sacos antiestáticos até que seja pronto para instalar. Quem já comprou alguma peça de computador, é aquele saquinho cinza que vem as peças embaladas. Elas já vêm embaladas em sacos eletrostáticos. Aí chega, o cara tira do saco eletrostático, põe no armário e deixa 2 semanas ali no armário até que ele vá instalar no computador. E olha a chance de dar problema, né? Usar tapetes de aterramento nas bancadas de trabalho. Então, tem tapetes de aterramento que ajudam também a fazer essa descarga. No chão de áreas de trabalho também. E pulseiras antiestáticas. Sempre que vocês, né, forem levar, por exemplo, um computador de vocês para alguém consertar, é legal dar uma olhadinha. Se você consegue ver a bancada com o cara trabalhando, se ele tem tapetes, né? Depois vocês podem procurar no Google e ver como são esses tapetes de aterramento. Ele pode usar ou os tapetes de aterramento ou as pulseiras antiestáticas. Demonstra que a pessoa está tomando cuidado para não queimar as peças do teu computador, para não causar mais dano, tá? Então isso é bem importante também. E aí nós vamos para os componentes do PC, só para vocês entenderem por que é importante isso aqui, pessoal. Porque dentro desse mesmo capítulo, tem algumas atividades que seriam práticas no laboratório. E sempre, toda vez que a gente levava os alunos para o laboratório, tinha uma ou outra peça que queimava, uma ou outra pessoa que levava choque, né? Então, são coisas que acontecem muito. E aí, justamente, a gente tem esse capítulo antes de chegar a falar das peças, porque quando a gente for trabalhar com isso no presencial, é importante que vocês, pelo menos, até queimar o dedo vocês podem, mas as peças lá do IF é chato de queimar, né? Porque aí a gente precisa de uma forma de repor para os próximos anos. Então, isso é importante também, beleza? Componentes do computador. Começando com o gabinete. O gabinete, pessoal, armazena componentes internos, como fonte, placa-mãe, processador, memória, disco rígido, placa de expansão, entre outros. Dentro do gabinete fica guardadas as peças do computador. São essas peças aqui, ó. Essas caixinhas metálicas, às vezes beges, às vezes brancas, às vezes pretas, às vezes metalizadas, que guardam todas as peças dentro do computador. Aqui é essa aqui. Aqui é essa aqui. Aqui é essa aqui. Aqui não tem. Está embutido dentro do monitor. Tá? Isso aqui, que eu pintei de amarelo, não é o CPU. Repetindo a terceira vez, isso não é um CPU. Isso é um gabinete. Tá? Isso é um gabinete. O termo fator de forma, eu não gosto de traduzir, na verdade, eu prefiro usar form factor, que é o original. Refere-se ao projeto físico e aparência de um gabinete. Então, o que diz se ele vai ficar assim deitado ou assim de pé, ou ele é de pé, mas é um pouquinho menor, é o form factor desse gabinete. É a forma com que ele foi construído. Ele pode ser um gabinete horizontal, que é o caso desse aqui.
esse aqui. Ele pode ser uma torre de tamanho total, que é esse aqui. Uma torre grande, né? Ele pode ser uma torre compacta, que é o caso dessa aqui. Ele é menorzinho. Existem, inclusive, gabinetes muito menores que esses, tá? Aqui ele está dando alguns exemplos. Ou ele pode ser all-in-one, que é quando tudo vem embutido dentro de um monitor. Tá? Então, esse monitor aqui, ele é um pouquinho mais grosso que o normal, e a placa-mãe, memória, processador, vem tudo dentro do monitor, atrás da tela. Então, facilita, né, para alguns usos, facilita e é bem interessante. Ele é construído basicamente de metal, de ferro e de plásticos, né? E tem muito poucos componentes eletrônicos nele. Tá? Alguns cabinhos para ligar os botões de liga e desliga, o botão de reset e os LEDs, né, que mostram se o computador está ligado ou não, se o HD está funcionando ou não. Então, são alguns componentezinhos elétricos que ele tem e alguns cabinhos para ligar isso na placa-mãe, porque quem vai controlar isso é a placa-mãe. Tá? Quando o computador liga, quando o computador reseta, ela recebe o sinal, que vai para o botão e vai voltar, e aí ela toma a decisão, então vou desligar, e não o gabinete. Tá? Muito diferente dos gabinetes antigos, que tinham aquelas chaves liga-desliga, onde o botão desligava, o botão cortava a energia. Então, era bem diferente. Tá? E nós temos também as fontes de alimentação. Os computadores usam uma fonte de alimentação para converter a energia de corrente alternada em uma tensão mais baixa de energia de corrente contínua, necessária por componentes internos. Então, as peças de dentro do teu computador, elas não utilizam a energia que vem pelo fio de luz para tua casa, que é aquela energia corrente alternada, que vem em ondas, tá? 110 ou 220 volts, por exemplo. Ele utiliza corrente contínua. E além de utilizar a corrente contínua, ele utiliza, cada peça utiliza uma voltagem diferente, uma tensão diferente. Algumas peças utilizam 3,3 volts, outras peças utilizam 5 volts, outras peças utilizam 12 volts. Tá? Então, a fonte, ela é o componente que vai pegar essa energia aqui e vai transformar em várias formas de energia ou várias tensões de energia corrente contínua. Por isso que cada conector aqui da fonte tem uma quantidade de pinos diferentes e os fios que são ligados nela têm um código de cores diferenciado também. Então, cada cabinho significa uma voltagem diferente ou um sinal diferente que passa por aquele cabo. Tá? Os principais tipos também são form factors, tá? De fonte de alimentação, aqui traduziu como fatores de formulário, que é horrível. Do computador desktop incluem AT, ATX, ATX12V, tá? Que é o mais comum hoje no mercado atualmente, e a ESP12V, que foram criados para servidores, né? Para computadores que necessitam de maior controle de energia, mas hoje estão se tornando cada vez mais comuns em desktops topo de linha. Tá? Mas, se vocês forem ver os computadores de vocês aí em casa, na casa de vocês, eu apostaria que a fonte de vocês está entre a AT, desculpe, entre a ATX e a ATX 12 volts. Se o computador for um pouquinho mais lento, mais velho, talvez ele tenha uma fonte AT. Mas aqui já é mais difícil. Eu, se precisasse apostar, apostaria nesses dois tipos aqui. Você pode tentar ver atrás do computador, normalmente tem uma etiqueta na fonte, ou do lado de fora ou do lado de dentro. Normalmente é do lado de dentro. Então, só abrindo o computador para ver. Ela fica aqui do ladinho, ó. E ali tem algumas informações sobre a fonte, marca, modelo, tipo.
Então, ali vocês conseguem tirar alguma informação se vocês quiserem. Mas, aí depende de abrir o computador. Eu acho que, né? Se alguém quiser, dá para fazer, mas ainda é um pouquinho cedo. Se forem abrir, cuidado para não tocar em nada lá dentro. Evitem. Vocês ainda não têm experiência de saber mexer com um HD, com uma placa de expansão, com uma fonte. Né? Para quem é boy e tem lateral de vidro ou de acrílico, às vezes dá para ver espiando, né? Mas a maioria, o meu aqui, a tampa é de metal, então não dá para ver, não. No caso dos notebooks, isso aqui, quem faz esse papel, né? Ele tem componentes que fazem essa distribuição a partir da energia da bateria. E aí a fonte carrega a bateria, ou pega-se direto a fontezinha externa, né? Que você liga na tomada, pega-se direto a energia da fonte e ele faz essas divisões. Tá? A fonte tem, ó, uma quantidade grande de conectores diferentes. Tá? Então, aqui tem alguns conectores de fontes. Ele contém vários conectores diferentes, cada um é utilizado para conectar componentes diferentes, como a placa-mãe. Então, esse aqui é o conector da placa-mãe. Esse conector aqui é o que liga a energia na placa-mãe. Discos rígidos, esse aqui é o conector do disco rígido. Tá? Esse aqui é um conector de 12 volts que normalmente a gente vai ligar junto na placa-mãe. Então, são alguns conectores diferentes. O conector de energia para SATA, que nós nessa foto aqui não tem. Tá? O Molex é esse grandinho aqui do HD antigo. O Berg eu não tenho certeza. Se eu não me engano, é esse de 4 pinos dos drives de disquete antigos. Tá? Conector auxiliar de energia de 4 a 8 pinos. Então aqui, já pintei de amarelo, vou pintar de vermelho aqui. Esse aqui são um conector auxiliar de energia de 4 pinos. E podem haver também conector de energia PCIe, PCI Express, de 6 ou 8 pinos. Esses conectores auxiliares PCIe são utilizados para quem tem placas de vídeo, as mais potentes, onde não consegue puxar energia só do slotzinho onde você liga a placa de vídeo, eles precisam que você ligue também um conector auxiliar, e aí esse conector auxiliar vai ajudar a levar energia para a placa de vídeo. Tá? Algumas têm conectores de 4, outras de 6 e outras de 8 pinos. Tá? E nesse caso, você normalmente precisa comprar uma fonte. Você precisa comprar uma fonte que consiga suprir uma quantidade maior de eletricidade. Porque senão o processador utilizando, o HD utilizando, a placa de vídeo utilizando, acaba que você é, não tem energia suficiente. Né? E aí você ou perde eficiência ou o teu computador vai reiniciar, por exemplo, quando ele cair em tempos que utilizam muita energia. Tá? E as diferentes voltagens, como eu falei para vocês, são diferentes conectores para diferentes dispositivos. Tá? Cada um desses conectores diferentes, cada um desses dispositivos diferentes, precisa de voltagens diferentes. Tá? Então, por exemplo, o HD, ele precisa, se eu não me engano, de 12 volts e de 5 volts. Tá? Uma peça só, 5 volts e 12 volts. Tá? Então, no caminho que vai para o HD, que é este aqui, né? Ele tem 4 pinos aqui, para mandar as duas eletricidades, e se eu não me engano, vão 2 negativos junto com ele. As tensões mais comuns são 3.3, 5 e 12 volts. Tá? As tensões mais comuns dentro do computador. As tensões de 3.3 e 5 são geralmente utilizados por circuitos digitais. Tá? 3.3 e 5, a memória, processador, a placa de vídeo vai utilizar e tudo mais. Já a tensão de 12 volts é utilizada para acionar motores. Tá? Como ele precisa fazer alguma coisa se mover no mundo físico, aí precisa de uma quantidade maior de eletricidade.
Então, por exemplo, o HD, ele utiliza 12 volts porque ele tem um motor que gira para fazer o disco rodar. Então, ele precisa de 12 volts para isso. Tá? Ou os ventiladores, né? Ou o motorzinho de uma unidade de disquete ou de CD-ROM, tudo 12 volts. Tá? As fontes de alimentação também podem ser de trilho único, trilho duplo ou vários trilhos. Isso a gente vai ver mais para frente como funciona, mas depende basicamente a qualidade da fonte, como ela é construída. É a placa de circuito impresso interna de uma fonte, a qual os cabos externos são conectados. Um computador pode tolerar ligeiras flutuações de energia. Então, talvez esses 5 volts, alguma hora, fique a 4,9 ou alguma coisa assim. Mas variações muito grandes podem levar a problemas, tanto na fonte quanto nos outros dispositivos que estão ligados no computador. Tá? Antes de ir para a placa-mãe, nós também temos a capacidade das fontes. Então, você pode ter uma fonte, por exemplo, de 350 watts, ou de 500 watts, ou de 600 watts, ou de 700 watts. O que isso quer dizer? Esse é o total de energia que a fonte consegue alimentar, distribuído entre todas as voltagens, né, somadas. Então, isso é distribuído entre 3 volts, 5 volts, 12 volts auxiliar. Então, ela faz essa distribuição. Basicamente, quanto mais componentes e componentes de alto desempenho você tiver no teu computador, maior a potência da tua fonte necessária. Tá? Então, eu tenho um processador, sei lá, um i3 e só, não tenho placa de vídeo, não tenho, né, tudo na placa-mãe on-board. Beleza, então provavelmente a tua fonte de 350 watts seja o suficiente, 300 watts seja o suficiente. Tá? Eu tenho um processador i7 gamer, eu tenho uma placa de vídeo aí fodona, eu tenho uma placa de rede à parte, uma placa de rede sem fio. Então aí você provavelmente precisaria de uma fonte de 600 watts, 700 watts, 800 watts. Tá? É importante a gente entender também, pessoal, que o que acontece? Existe algo na fonte chamado de eficiência. Isso, pessoal, basicamente é uma curva que nos mostra quão eficiente a fonte é na conversão da energia alternada para a eletricidade alternada, a corrente alternada para corrente contínua. Então, tem algum ponto aqui onde a fonte é mais eficiente nessa conversão, onde ela perde, onde ela gasta menos energia na forma de calor para fazer essa conversão. Tá? Esse pico de eficiência, ele ocorre mais ou menos, depende de marca para marca, mas ocorre mais ou menos a 50% da capacidade da fonte. Tá? Então, se você somar todos os componentes do teu computador, tá? Somei tudo, fui lá, vi o modelo do meu processador, procurei na internet e tal, somei. Procurei quanto a minha placa-mãe utiliza, somei. Quanto o meu HD utiliza, somei. Deu 160 watts. Beleza. Eu poderia colocar nesse computador uma fonte de 200 watts. Certo? Eu poderia colocar nesse computador uma fonte de 200 watts. Só que se eu estiver utilizando uma fonte de 200 watts nesse computador, provavelmente na curva de eficiência, eu vou estar aqui. Tá? Eu vou estar um pouquinho longe do pico de eficiência da minha fonte. Nesse caso aqui, o ideal seria eu pegar uma fonte de 300 ou de 300. Na verdade, eu desenhei errado aqui. Eu não estaria aqui. Eu estaria aqui. Tá? O ideal seria eu pegar uma fonte de 300 watts, que me levaria mais perto desse pico de eficiência da minha fonte.
onde eu vou desperdiçar menos energia na forma de calor para fazer a conversão disso aqui para isso aqui. Tá? Então, isso é importante a gente levar em consideração também. Professor, eu vi uma fonte de 800 watts, mas, poxa, eu pegando os processadores mais top, placa de vídeo mais top, eu não consigo chegar nem perto de 800 watts. Chega a 500 no máximo. Por que tem uma fonte tão parruda? Para que você possa fazer também esse cálculo de eficiência. Tá? Então, isso é importante também. Também tem questões de eficiência no caso de marcas e de qualidades da fonte que você vai comprar. Tá? Às vezes, quando você vai comprar uma fonte de marca bem meia boca, a curva da eficiência dela talvez fique assim. Aí se pega a mesma fonte, né, mesma quantidade de watts máximo, e a curva de eficiência dela talvez seja assim. Você paga um pouco mais, mas você tem um desperdício de eletricidade muito menor na hora de utilizar o teu computador. Então isso é importante você levar em consideração na hora de comprar também. Beleza? Tudo certo? Alguma dúvida? Eu falei que tem o conector auxiliar, por exemplo, para a placa de vídeo. Mas tem algumas placas de vídeo que não têm esse conector auxiliar, que não precisam. Mas isso não quer dizer que elas não consomem energia, ou que você não precisa somar junto no consumo da tua fonte. Isso só quer dizer que o consumo de energia dela não é tão alto e ela consegue pegar toda essa energia a partir do slotzinho da placa mãe, onde ela é conectada. Beleza? Tudo tranquilo? 4h30, vamos só para nós encerrarmos, falar um pouquinho da placa-mãe. Tá? Depois a gente vai para os outros componentes. Placa-mãe é o backbone do computador, é o núcleo do computador onde são conectados todos os demais dispositivos. Ela é uma placa de circuito impresso. Aqui nós temos o desenho de uma placa de circuito impresso, que contém os barramentos ou caminhos elétricos que interconectam componentes eletrônicos. Então, imaginem aqui, ó, vocês conseguem ver nesse desenho aqui que esse circuito impresso tem diversos trilhos, diversos caminhos. Tá? Esses trilhos são trilhos por onde a eletricidade passa e levam a energia de um lado para outro da placa-mãe ou de qualquer coisa que tenha um circuito impresso. Tá? Lá 50 anos atrás, 70 anos atrás, 80 anos atrás, quando a gente estudou aqueles computadores onde dizia que o computador era feito por 600 quilômetros de cabos de eletricidade, era exatamente porque não existia a tecnologia de fazer isso aqui. Eu não conseguia fazer esses circuitos impressos que economizam espaço e cabo. Tá? Então, cada um desses pontinhos aqui, ó, espero que vocês estejam vendo onde eu estou pintando, cada um desses pontinhos, muito provavelmente do outro lado, esses aqui não, mas talvez esses aqui que estão preenchidinhos, ó, muito provavelmente do outro lado dessas placas de circuito tem algum aparelho, algum componente soldado. Então ele vai pegar a energia de um aparelho daqui, vai levar para cá, vai pegar a energia do outro aparelho aqui, levar para cá, vai pegar a energia daqui, vai levar para lá. Então essas placas, esses trilhos da placa de circuito impresso, a gente também chama de barramentos, ou caminhos elétricos, eles que servem para ligar as coisas, para levar energia de um lado para outro nos componentes. Tá? Algumas são mais grossas, porque levam uma quantidade maior de energia, uma tensão maior, e aí pode queimar se for muito fino. Outros são mais finos. Tá? Agora imagina, se você tentar contar quantos caminhos tem isso aqui e for transformar em cabo, a gente também teria, só nessa placa de circuito aqui, uma quantidade gigantesca de cabos para levar as coisas de um lado para o outro. Beleza? Vale a pena também vocês saberem que as placas-mãe, elas têm circuitos
eles têm esses caminhos, né? Tanto do lado de cima quanto do lado de baixo. Além disso, cada placa-mãe também é construído com uma quantidade de camadas internas. Então, nós temos placas-mãe com 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 camadas internas. E aí, nas camadas internas, imagina que fosse como um caderno, onde você tem, sei lá, 10 folhas uma em cima da outra. Então, nessa primeira folha aqui, tem alguns circuitos que levam energia para um lado e para o outro. Nessa segunda, tem outros circuitos. Nessa terceira, tem outros circuitos. Nessa quarta, tem outros circuitos. E você só vê da primeira e da última. Tá? Mas a quantidade de lógica e de engenharia envolvida nesses processos é extremamente grande. Por isso que a placa-mãe é né, uma peça extremamente importante quando a gente fala da qualidade do computador. Professor, eu comprei um i7 top de linha, mas meu computador está lento. Que placa você comprou? Ah, comprei a primeira mais barata que tinha, caprichei no processador. Beleza, cara. Aí você vai ter problemas. Tá? Então, a qualidade da placa-mãe influencia diretamente tanto no desempenho quanto na estabilidade do teu computador também. Beleza? Então, isso é extremamente importante a gente saber. Né? E é por isso que eu nunca recomendo que vocês tentem consertar a placa-mãe. Eu conheço gente que vai lá e tenta consertar. Ah, alguma trilha dessa aqui que estourou, queimou, o cara coloca um fiozinho aqui, solda aqui, e pega esse fio e solda aqui, para tentar refazer a trilha. Tudo bem, mas ele só está vendo a primeira camada. Se ele só está vendo a primeira camada, beleza, ele consertou a primeira camada. Mas e se tiver algumas trilhas queimadas no meio também? As camadas do meio ele nunca vai conseguir ver. Não é verdade? Então, um ou outro componente, estourou um capacitor da placa-mãe, que é um componente que a gente vai ver depois. Estourou um capacitor, ele está estourado. Beleza, esse capacitor é relativamente fácil de trocar. Posso ir lá e trocar. Mas se alguma coisa levou um capacitor a estourar, muito provavelmente algum outro componente da placa-mãe também estourou, ou alguma trilha se rompeu, ou alguma outra coisa também aconteceu. Então é muito complicado você pegar e levar uma placa-mãe tua numa loja para consertar. A primeira coisa que o cara te diz é que não dá garantia. Que a garantia é 1 mês, 2 meses, basicamente quase nada, né? Por quê? Porque a chance de ter algum problema ali no meio que você não consiga ver é muito grande. Beleza? E aí nós temos os principais componentes dentro de uma placa-mãe. Tá? O primeiro deles, uma unidade central de processamento. A maioria das placas-mãe não tem processadores soldados. Tá? Tem um slotzinho, um espaçozinho, onde você ergue uma alavanca, encaixa teu processador e abaixa a alavanca. É esse slot que eu pintei aqui. Nesse caso dessa foto, ele está protegido por uma capinha de plástico. Então, como não tem um processador instalado nessa placa-mãe, ele está protegido por uma capinha de plástico. A gente chama esse lugar onde nós instalamos o processador de soquete. Tá? Então, sempre o lugar onde a gente instala o processador é chamado de soquete. Ele fica aqui nessa placa-mãe, tá? Normalmente do ladinho da memória, dos slots de memória RAM. Então, essa placa-mãe tem 4 slots para a memória RAM. Tem 4 lugares para mim colocar pentes de memória RAM nela. Tá? Vocês podem ver que tem duas cores diferentes. Tá? Por quê? Porque essa placa-mãe muito provavelmente suporta uma tecnologia chamada Dual Channel. E aí, se eu instalar os pentes de memória nos slots corretos, ele multiplica a velocidade por 2. Ele, ao invés de utilizar um pente e depois outro pente, quando um pente de memória até encher e depois começar a utilizar outro, ele vai dividir os dados e mandar metade para um e metade para outro, efetivamente dobrando a velocidade. Tá? Então, isso é bem bacana. A maioria das placas-mãe hoje suportam dual channel, triple channel, 4 canais, né? Então, isso é bem fácil da gente ver pela identificação por cores.
E aí você dá uma olhadinha no manual da tua placa-mãe para saber em quais slots você instala para ativar essa tecnologia. É importante lembrar que para essa tecnologia funcionar, os pentes de memória têm que ser capacidade igual e velocidade o mais próxima possível. Tá? Então não adianta eu instalar num slot um pente de 4 GB, no outro slot um pente de 8 GB. Eu vou ficar com 12 GB, eu fico com mais memória. Mas fica mais lento que se eu tivesse 4 aqui e 4 aqui. Não que o computador fique mais lento, mas o acesso à memória fica mais lento. Então eu tenho, talvez, dependendo do que eu execute no meu computador, é melhor eu colocar 2 pentes de 4 GB ao invés de um pente de 8 e um pente de 4. Melhor ainda, óbvio, seria colocar um pente de 8 em cada um. Ou os 4 pentes de 8 GB. Eu vou ficar com 32 GB e vai ser uma quantidade tremenda de memória no meu computador. Tá? Slots de expansão. Nessa placa-mãe aqui, ele está me mostrando vários slots de expansão diferentes. PCI Express 1X, PCI Express 16X, esse aqui parece PCI Express também. Eu não consigo identificar de olho qual que é esses três aqui. Mas aqui tem mais um PCI Express 16, mais um PCI Express 1X. Então aqui que eu ligaria, por exemplo, a minha placa de vídeo. Aqui que eu ligaria uma plaquinha de expansão para colocar uma placa de rede sem fio, por exemplo. Então, cada slot ele é chamado de slots de expansão justamente por isso, porque são ali onde a gente liga plaquinhas de expansão que adicionam novas funcionalidades no meu, é, no meu computador. Chipset, que a gente vai ter um slide dedicado só para o chipset mais para frente, então não vou explicar muito aqui, mas é um dos chips importantes, né, um dos circuitos importantes dentro da placa-mãe, que intermedia o contato de várias coisas. Então está aqui, nesse caso, nessa placa-mãe, inclusive, ele tem um dissipador de alumínio em cima para dissipar o calor. Tá? Isso é bem bacana. Marca, será que a ASUS está patrocinando? Tem que cobrar uns pila aí. Chip BIOS, tá? Que está o chip da BIOS, que é onde fica armazenado o sistema básico de entrada e saída do computador, que faz os testes quando você liga a ele, tá? E chip UEFI também, que tem a mesma função. Conectores SATA, tá? Conectores SATA, inclusive, não estão pintados aqui, mas eles estão... Ai, cadê o SATA desse... Será que é esse aqui? Tá de ladinho, talvez? Eu acredito que sim, tá? E o conector USB interno. Então, aqui está o conector USB interno. A gente pode ver outras coisas aqui também. Por exemplo, aqui é onde fica, não sei se vocês conseguiram notar onde eu pintei, o conector que eu ligo ao conector de fonte de energia. Então, a fonte eu ligo aqui para que a fonte alimente a placa-mãe também. Aqui eu tenho a pilha. É essa pilha que é responsável por guardar a data e a hora do teu computador e várias configurações básicas quando você desliga ele. Tá? Então essa pilha, se quando você reinicia teu computador, quando você desliga teu computador, ele vem com a data e a hora errada, o problema é que essa pilha aqui está vencida. Você tem que vir e trocar ela. Tá? Aqui eu tenho alguns conectores que eu vou ligar as USB externas. Aqui eu tenho alguns circuitos integrados que fazem algumas coisas. Aqui eu tenho os conectores do fundo do computador. Né? Aqui vai ser um conector de alguns USB, talvez, alguns conectores de rede, alguns conectores de som. Fica tudo aqui fora. Tá? Então, são alguns das conexões que eu tenho no computador. Povo, 4h30 praticamente, tá? Então eu vou encerrar por aqui e na próxima nós continuamos justamente com o chipset que vai explicar qual a função desse carinha aqui. Tá? Eu vi que alguns já saíram da aula, então eu vou postar no YouTube e depois eu posto o link para vocês. Tá? Parei a gravação.